Vamos lá, hoje eu vou falar dos impactos que o coronavírus vai trazer no mercado imobiliário. A gente sabe dos grandes impactos que o coronavírus está trazendo na economia do Brasil e do mundo, e hoje eu vou falar especificamente dos impactos que vai trazer no mercado imobiliário brasileiro. O primeiro impacto é o mais lógico que o coronavírus vai trazer, é na questão dos preços. É flagrante, o que vai acontecer, muitas pessoas, infelizmente, vão quebrar, não vão ter condições de estar pagando prestação de imóveis, não vão estar conseguindo se manter mesmo com toda a ajuda do governo, as pessoas não vão conseguir se manter, e o que vai acontecer? A solução para muita gente vai ser colocar o imóvel no mercado para venda assim que passar toda essa situação, porque agora não dá para vender nada. Vão colocar o imóvel no mercado para venda com um preço abaixo. Então, para quem tem dinheiro, para quem é investidor, surgirão aí boas oportunidades. E para quem está vendendo, é importante saber se destacar, é importante ter todos os cuidados na hora de vender, porque vai ter muita coisa no mercado, mesmo que você precise vender, tem que ter os cuidados ali para que você consiga tirar o melhor proveito, consiga vender da melhor forma o seu imóvel. Um outro fator que vai influenciar também, muita gente vai ficar em casa, tem que ficar em casa, né? Não tem jeito. E aí, ao contrário de brigar, vai acabar ficando mais próximo, vai acabar se amando mais, vai acabar curtindo mais e deixando de postergar o plano do próximo filho. Então, muita gente vai se amar, vai aproveitar, de repente vai se descuidar e por conta desse tempo de quarentena vai nascer mais gente, vai nascer mais criancinhas aí no mundo e por conta disso a pessoa vai precisar partir para um imóvel maior. Então eu acredito que assim que passar essa fase do coronavírus, que isso daí com certeza vai passar, mais gente vai ter filho, mais gente tendo filho vão precisar de imóveis maiores. Então essa é uma possível consequência também do coronavírus. Um outro impacto que o coronavírus vai trazer no mercado imobiliário pode até, num primeiro momento, parecer engraçado, mas é a triste realidade. Acontece que muita gente, muitos casais, já não estão mais acostumados em passar tanto tempo juntos. Isso aí, infelizmente, é uma realidade e vão começar a criar muitos conflitos entre os casais, porque a maioria das pessoas está acostumada a casar e aí o marido ou a mulher e o marido e a mulher saem para trabalhar, vão para a rua para trabalhar e se encontram de noite, se encontram no final de semana. Essa é a grande realidade de muita gente e as pessoas não estão acostumadas a passar mais tanto tempo juntos. E aí, a partir do momento que são forçadas a passar muito tempo juntos, começa a criar alguns conflitos. E por conta desses conflitos, infelizmente acontecerão divórcios. Eu não sou pessimista, isso acho que já aconteceu, não sei se foi no Japão ou na China, já está acontecendo por conta do coronavírus, então isso possivelmente vai acontecer. As pessoas não têm essa maturidade para discutir, para chegar ali a um consenso, ter regras ali dentro de casa, e aí vão acabar brigando, se divorciando assim que isso tudo passar e colocando o imóvel no mercado. E os imóveis de pessoas que estão se divorciando, como as pessoas não têm essa maturidade para lidar bem com as coisas, os imóveis acabam chegando num preço muito abaixo do valor de mercado. Então, isso é bem possível que aconteça também por conta do coronavírus, da quarentena que a gente está enfrentando. Uma outra consequência é no seguinte, pessoas que moram em casa hoje, porque casa, muita gente fala, nossa, a casa dá muito trabalho, caramba, eu quero me mudar, ir para um imóvel que eu tenha mais tranquilidade, que eu não preciso, que é só eu fechar a porta e sair. Eu não preciso ficar preocupado com caseiro, com isso, com empregado assim, jardim, piscina. Essas pessoas que estavam pensando em vender o imóvel podem repensar. Por quê? Porque elas vão ver o prazer, como foi bom ela ter, nesse momento, ela está morando numa casa, de não ter que ficar confinada num apartamento.
Então, esse tipo de pessoa que mora em casa e estava pensando em vender, possivelmente vai repensar e vai falar: caramba, agora eu lembrei por que eu escolhi morar numa casa. Ela não estava tendo tempo, de repente, de ficar na casa, e ela vai se relembrar por que ela comprou, por que ela escolheu morar numa casa. O coronavírus também vai influenciar na questão de tomada de decisões de pessoas que se sentiram bem trabalhando em casa, se sentiram bem com home office. Por exemplo, a pessoa é um profissional autônomo e ela sentiu que, caramba, eu tenho condições de trabalhar de casa, eu tenho condições de ter essa flexibilidade, eu não preciso pegar meu carro, não preciso pegar metrô ou ônibus cheio, eu posso trabalhar de casa, estou mais perto da minha esposa, estou mais perto do meu marido, dos meus filhos, estou vendo meu filho crescer. Então eu acredito que com o coronavírus, assim que isso tudo passar, ele vai trazer esse sentimento na cabeça de muita gente, principalmente profissional liberal, que às vezes aluga uma salinha para ir lá, para se concentrar. Então isso daí vai trazer a consciência na cabeça de algumas pessoas. E aí essas pessoas, só que algumas dessas pessoas não têm o imóvel preparado para isso. O que vai acontecer? Possivelmente essas pessoas vão para o mercado em busca de um imóvel um pouco maior que consiga comportar isso aí, que ela consiga trabalhar de casa e ter o conforto. E uma outra coisa que vai acontecer também, a pessoa ela vai de repente ir para um imóvel residencial um pouco maior, ela vai ver que esse daí funciona e ela vai acabar entregando o imóvel dela comercial, criando assim uma vacância muito maior nos imóveis comerciais, que eu acredito que isso daí pode acontecer, até porque muita empresa, infelizmente, vai quebrar, vai ter que fechar as portas assim que passar essa situação do coronavírus. Imóveis prontos e imóveis em construção, imóveis que estão de construtora, é muito provável que as construtoras façam boas promoções. Então, se você tem condições, você já fica preparado, porque assim que passar essa questão do coronavírus, é bem provável que algumas construtoras coloquem no mercado condições favoráveis para que você faça a compra, porque as construtoras estavam indo a todo vapor, o mercado imobiliário estava tendendo assim para bombar, e aí veio essa questão que deu uma rasteira em muita gente, e as construtoras elas têm os compromissos dela, então elas não vão poder ficar com estoque alto. O que elas vão fazer? Elas vão ter que colocar o imóvel um pouco, vão ter que dar alguns descontos para colocar os imóveis um pouco mais barato no mercado. Então fica ligado, fica antenado que isso daí pode acontecer assim que passar essa onda. Uma outra coisa que pode acontecer também após essa fase do coronavírus é que muita gente, agora durante o coronavírus, muita gente já está acontecendo isso, já está parando de pagar o aluguel porque não consegue, já está negociando com os proprietários, e isso daí vai implicar, porque muita gente compra o imóvel como um tipo de investimento e com esse valor do aluguel paga a prestação. Isso é muito comum no mundo inteiro. O que vai acontecer? As pessoas, esses investidores, principalmente os pequenos investidores, eles vão deixar de receber o aluguel. Assim que passar essa fase, eles vão querer colocar o imóvel de qualquer jeito. Essa é a mentalidade de muita gente. Vai querer botar o imóvel de qualquer jeito para se livrar. Vai pensar isso, se livrar do problema. Esse é um grande erro. Por quê? Na hora que passa o problema, você tem que segurar. Segurar, assimila. Os grandes investidores, eles fazem isso. Claro que isso daí não tinha como prever, ninguém tinha como prever essa questão do coronavírus. Mas os grandes investidores, eles tentam pensar em problemas que podem existir caso o imóvel fique vazio. Eles já colocam isso aí na ponta do lápis como investimento. Então, caso você seja um proprietário e tenha o seu locatário pare de pagar o aluguel, o ideal é que nesse momento, assim que passar, na verdade, assim que passar essa fase, você não venda logo de cara. Assimila esse prejuízo e depois, cara, segue a vida aí, e se tiver a oportunidade, até aproveita para comprar outros imóveis. Não deixa isso aí interferir na sua decisão de investir no mercado imobiliário.
Um outro impacto que o coronavírus vai trazer no mercado imobiliário, como as pessoas vão ter menos condições de comprar, vai ter menos gente no mercado, porque muita gente vai estar passando por uma situação delicada. Possivelmente os bancos vão colocar os juros, isso acontece em vários lugares do mundo, e em várias épocas que com situações similares a essa, os juros de financiamento vão baixar. Para quê? Para que mais pessoas tenham essa possibilidade de compra. Então, se você tem uma reserva e pensa em comprar um imóvel, de repente pode ser um bom momento, porque os juros vão estar mais baixos, vão ter mais oportunidades no mercado, então pode ser um bom momento, assim que isso tudo passar, pode ser um bom momento para você efetivar a compra do seu imóvel. Tour virtual, fotos profissionais. E isso é algo que eu já entendo que muita gente está atrasada, muitos proprietários e até profissionais mesmo, eles estão atrasados nesse cuidado de tirar fotos profissionais, no cuidado de fazer vídeos. Então eu acredito que assim que passar essa questão do coronavírus, os proprietários de imóveis que querem vender imóveis e até mesmo os corretores que não têm esse cuidado, muitos têm esse cuidado, mas alguns infelizmente ainda não têm. Então, às vezes até eles tentam ter esse cuidado, mas o proprietário fala, não quero que tire foto, não quero que filme meu imóvel, só quando vier trazer aqui alguém. Então eu acredito que isso vai criar essa consciência na cabeça das pessoas, como é importante boas fotos, uma boa filmagem, porque nesse momento está todo mundo em casa. Se o seu imóvel tem boas fotos, se o seu imóvel tem uma filmagem, isso daí as pessoas que têm condições continuam vendo, continuam tendo interesse. Agora mais do que nunca elas têm tempo. Então eu acredito que o tour virtual vai ganhar um grande campo aí no mercado imobiliário. Já tem muita gente que já faz isso, mas eu acredito que isso daí vai ganhar muito mais espaço no mercado imobiliário. Quem mora em apartamento nesse momento de coronavírus deve estar pensando assim, caramba, eu sempre quis morar numa casa, eu sempre quis morar numa cobertura. A hora que isso tudo passar, eu vou realizar esse meu sonho. Então essa é uma próxima, é uma possível também consequência também do coronavírus, que vai influenciar a compra das pessoas. A maioria das pessoas, ela baseia a compra dela, baseia uma decisão dela toma uma decisão com base numa experiência que ela sentiu. Então, na hora dela comprar um próximo imóvel, caso ela tenha condições de partir para uma casa, de partir para uma cobertura, ela vai pensar, caramba, naquela época do coronavírus eu fiquei trancafiado no meu apartamento, não podia sair para nada. Nossa, hoje eu vou pagar um pouquinho mais, mas eu vou comprar essa casa, mas eu vou comprar essa cobertura. Então isso daí possivelmente pode acontecer. Algumas pessoas que têm condições, colocar assim que isso tudo passar, colocar o imóvel para vender, para comprar uma casa, colocar o apartamento para vender, para comprar uma casa ou uma cobertura, ou até mesmo um imóvel maior, caso more numa casa e queira uma casa maior, tenha uma condição melhor.